Estou aqui com o Rogério Freitas. Rogério Freitas é o nosso head de gestão, como a gente vem tratando aqui da dinâmica dos mercados, e a gente veio aqui hoje realmente para poder explicar, o que aconteceu com o mercado, o impacto que isso trouxe aí dos nossos portfólios. Quero passar a palavra para o Rogério, depois eu vou entrar um pouquinho em alocação, e a gente também vai destrinchar um pouquinho aqui o assunto do nosso XPA tático, e aí eu volto com vocês após que o Rogério fazer a introdução de cenário, tá bom? Rogério? Obrigado, Diniz. Bem, pessoal, bom dia. Sempre é um prazer estar aqui falando com vocês sobre investimento, sobre filosofia de investimento, sobre nossos processos. A gente tem cenário, a gente gosta muito de falar sobre isso, é uma coisa que a gente é apaixonado, a gente confia muito nos nossos processos e estar dividindo com vocês aqui, trazendo vocês para perto da gestão é sempre muito importante, não só para vocês, mas para a gente também. Tá? Então, transparecer o que a gente faz, mostrar o que a gente fala aqui, abrir a cozinha para vocês entenderem, não só dar tranquilidade para vocês entenderem o que a gente está fazendo aqui, não só nos momentos que a gente acerta, mas nos momentos que a gente erra também. É muito importante para trazer confiança para vocês entenderem o que está acontecendo dentro aqui da gestão, e nada melhor do que fazer o que eu faço sempre, né? Começar esse bate-papo aqui nosso, falando sobre processos, sobre filosofia de investimento, porque não adianta a gente falar de cenário, não adianta a gente falar de posição, se não explicar o racional por trás, né? Existe processo, quase como se fosse uma religião, que a gente acredita muito no que a gente faz aqui, e mostrar para vocês os fundamentos disso aqui, dessa filosofia, do que a gente acredita, os nossos processos, fica muito mais claro para o futuro, para o momento, mas também para o futuro. A gente está numa relação aqui de muito longo prazo, e quando vocês conhecem, dá tranquilidade para vocês entenderem a trajetória, né, o caminho disso aqui. Muita gente gosta muito de atingir o sucesso, né, mas o sucesso é consequência de repetição, é consequência de filosofia, consequência de estudo, de dedicação, de time, de processo, e a gente só atinge o sucesso repetindo, melhorando os processos, se dedicando de forma muito disciplinada, tá? Então, de novo, mais uma vez aqui, agradeço a participação de todos, lembrando aqui que no final, eu acho que a melhor parte, peço que todo mundo fique até o final, porque a gente tem as perguntas e respostas, e geralmente é a melhor parte. Algumas pessoas saem antes de terminar, então peço para todo mundo ficar até o final, porque perguntas e respostas é muito importante, e peço para todo mundo, tá, fazer, se puder, fazer o máximo de perguntas, que a gente vai tentar responder sempre. Então, gente, vamos lá, sem mais delongas, eu vou falar um pouquinho aqui, de novo, mais um pouco, né, dos nossos processos, mais um pouquinho, né, não é repetição, eu vou compartilhar um pouco, novidade, um pouco mais do que a gente vem falando. Então, todo mês eu trago uma novidade aqui, e esse mês eu estou trazendo uma outra novidade. E uma coisa muito importante, a gente tem conversado, a gente conversa muito com os clientes, né, e muita gente querendo, se questionando sobre perfil de risco, sobre objetivo de rentabilidade, será que o meu perfil de risco está certo? Será que está na hora de eu diminuir o risco? E esse aqui é um dos maiores problemas dos investidores, né? Você ficar mudando os objetivos toda hora, né? Quando o mercado está muito bom, eu sou um cara arriscado. Quando o mercado está muito ruim, eu tenho um perfil mais conservador. Isso aqui é ficar mudando de filosofia toda hora. Ou você acredita no processo, define o seu objetivo, né? Qual o seu perfil de investimento, qual a sua estratégia de longo prazo, e repete, acredita naquilo ali e aceita a flutuação no longo prazo. Ficar mudando de risco, ficar mudando de perfil e de estratégia, o que a gente chama aqui nessa apresentação do norte, define o seu norte e segue ele. Por mais que o vento mude, a gente vai fazendo algumas adaptações aqui, né, como se estivesse velejando um barco, a boia está lá na frente, a gente tem um objetivo muito claro daquela boia lá, por mais que o vento mude,
a gente camba para aqui, camba para lá, mas o objetivo está lá. Tá? A gente aumenta um pouco de risco, a gente contrai, a gente reduz um pouco de risco, mas o objetivo está muito claro. É aquele objetivo com determinado risco. Né? É risco-retorno, e se a gente tiver esse equilíbrio de risco-retorno bem definido, a gente segue ele e fica atado nisso aqui, no longo prazo. E o objetivo vai ser alcançado. A gente cita muito aqui algumas frases, a gente gosta muito de algumas referências, né? Não só o Charlie Munger, que está aqui, o Buffett, o Howard Marks, o Swenson, que a gente fala muito. O Buffett tem duas frases que eu gosto muito e eu repito muito, né? O dinheiro grosso, o dinheiro grande, não está em ficar comprando e vendendo, não uma hora eu vou para cá, outra hora eu vou para cá, uma hora eu sou stock picker, uma hora eu sou fundamentalista, outra hora eu sou trader, uma hora eu sou conservador, uma hora eu sou agressivo. Sim, o grande ganho mesmo está na onda grande, né? Surfar a onda grande, que é comprar grandes empresas, montar boas estratégias e esperar. A paciência é a chave do negócio. O Munger tem também uma outra frase que eu gosto muito, que é: o mercado é uma máquina de transferir dinheiro do investidor impaciente para o investidor paciente. Então, é uma maquininha. O investidor paciente que atura a volatilidade, mas que sabe que isso faz parte do processo, né? Não existe retorno sem risco, não existe um ganho sem um desconforto. Então, tolerar esse desconforto faz parte de você objetivar o ganho, de você conseguir o seu objetivo, que é o ganho. Então, o retorno vem pela tolerância, pela paciência. E como esse business aqui é um business de probabilidade, e a probabilidade com amostras, com número de amostragem pequena, ela não se confirma, você precisa de uma amostragem grande, né? Igual uma cara coroa, que eu falo muito. Se você jogar uma moeda 5 vezes, pode ser que nessas 5 vezes dê cara, né? Mas a probabilidade de ser cara coroa é 50-50. Em uma amostra pequena, em 5 vezes que você joga, assim, aquilo ali não vai se converter na probabilidade estrutural. Mas se você joga 1000 vezes essa moeda, a chance de ficar 50-50 é quase 100%. E esse gráfico aqui, de barra da direita, mostra muito isso. Que é o seguinte: em um dia, a bolsa é 50-50. Sobe amanhã, o que vai acontecer com a bolsa, ou a bolsa hoje, daqui a pouco, você tem 50% de chance de subir, 50% de chance de cair. Vão passando alguns meses, a probabilidade dela subir vai aumentando. Passados 5, 6, 7, 10 anos, a probabilidade de você ganhar dinheiro com bolsa vai tendendo a 100%. Quanto maior o número de tempo, quanto maior a sua paciência, a tua tolerância, tá? Por isso que o Warren Buffett não olha a tela, por isso que os grandes investidores não ficam olhando tela todo dia, né? Que isso gera mais impaciência, gera mais ansiedade. Hoje o mundo tem uma janela muito mais curta, você quer retorno rápido, você quer que o seu objetivo seja cumprido do dia para a noite. Ninguém mais tem paciência, tem tempo, tem tolerância. Eu acho que esse é um objetivo esse é um problema mais da sociedade, e acaba afetando a gente aqui, né? E acaba afetando o investidor e prejudicando o investidor. Então, o que a gente pede sempre aqui, assim, o tempo é o grande gerador de retorno. O tempo é o nosso maior aliado. Tá? Obviamente que não é uma coisa passiva, você tem que escolher as boas empresas, os grandes sócios, as filosofias de investimento corretas, mas se você está nisso, espera que o tempo vai fazer o seu trabalho. Tá? Ao longo do tempo, cada vez maior número de amostragem, a probabilidade vai se confirmando e vai se confirmando a seu favor se você fez o seu dever de casa. Então, a gente está aqui para ajudar vocês fazerem o dever de casa, né? Fazer as boas escolhas, a boa alocação, e o tempo é o maior aliado nosso, e a paciência. Então, tem janelas de curto prazo que a gente sofre, né? E eu vou falar um pouco aqui, né, nesse início. Tem janelas muito ruins, mas que no longo prazo, apesar das crises, apesar das flutuações, apesar dos ciclos monetários, dos ciclos políticos, das crises, no longo prazo você vê aqui que apesar de Dilmas, apesar de crises, apesar de
direitas, esquerdas, greve de caminhoneiros, greve Joesley Day, precatório, Covid, até mesmo a Bolsa Brasileira acaba subindo no longo prazo. Tá? O processo, e eu já falei aqui na última conversa nossa, né, o processo de asset allocation, a construção estrutural é responsável por 90% do resultado no longo prazo. Então, nosso processo aqui tem a otimização de portfólio, né, a fronteira eficiente como pilar da nossa construção o que a gente objetiva resultado no longo prazo. O processo de construção de portfólio vem em cima da nossa construção de portfólio, da fronteira eficiente, mas, de novo, isso aqui é uma coisa de repetição, é o longo prazo. Tem janelas curtas, gente, que vai cair na probabilidade errada, tá? Mas, no longo prazo, isso aqui dá certo, as probabilidades, as classes, as correlações e os ciclos, tá? A gente já falou aqui nos ciclos econômicos, nos ciclos na nossa gestão cíclica e também na nossa gestão tática. Eu queria falar rapidamente aqui da nossa gestão tática. Isso aqui, gente, é uma coisa que a gente fala muito dos nossos gestores, da nossa alocação, da nossa seleção de ativos, né? A gente tem o nosso estrutural, né, o asset allocation, a alocação de capital. Depois da alocação de capital, dos pesos das classes, a gente desce para o que a gente chama aqui de security selection. Então, security selection é a seleção dos ativos, né? A gente pode, na construção de asset allocation, a gente pode comprar ETF, a gente pode ser um alocador passivo, né? Ou então, em vez de comprar índice, comprar ETF, a gente pode selecionar ativos, porque a gente acha que a seleção de ativos gera alfa. Não só beta, né, comprando os índices, mas geração de alfa através de seleção dos gestores. A gente acredita que os nossos gestores geram alfa, tá? No longo prazo. Em janelas curtas, é muito difícil, acaba sendo quase caro a coroa. Tá? Como que a gente prova que os nossos gestores geram alfa? Gente, nos últimos 5 anos, a gente compara os nossos 3 principais gestores de ações, por exemplo, que é a Atmos, Dynamo e Sharp. Né? Dynamo, não preciso nem falar, teve essa correria aí de 30, 40 segundos que a alocação na Dynamo terminou, e se mostra verdadeiro. Nos últimos 5 anos, Ibovespa rendeu 70%, né? Atmos rendeu 120%, Dynamo 110% e o Sharp 130%. Na média aqui, quase 120%, 115% de retorno dos nossos 3 principais gestores, contra 70% do Ibovespa, gerando quase 50 pontos percentuais aqui de excesso de retorno, de alfa em 5 anos. Isso é quase, gente, Ibovespa mais 10 ao ano, né, na média. Então, esses caras aqui geram 10 pontos percentuais a mais do que Ibovespa, mas no longo prazo. No curto prazo, o que aconteceu? Janeiro, eles foram muito piores do que o Ibovespa. O Ibovespa subiu 7%, e esses mesmos 3 principais gestores aqui, a Atmos caiu 2,5%, com o Ibovespa subindo 7%. Então, foi quase 10 pontos percentuais a menos do que o Ibovespa. Assim como foi a Dynamo, caindo quase 1%, com o Ibovespa subindo 7%, e a Sharp subindo 3% contra o Ibovespa subindo 7%. Então, todos foram muito piores do que o Ibovespa nessa janela de curto prazo. Então, a gente perde aqui o que a gente chama dos nossos geradores de alfa. E por que eu estou falando disso aqui no momento que eu estou falando do tático, né, da gestão tática? Porque nesse momento aqui, desse mês, especificamente de janeiro, o que a gente fez? A gente fez uma redução, né, da nossa exposição de renda variável através de venda de índice. Então, isso aqui é um histórico, tá, de exposição de renda variável, deixando bem transparente aqui, a nossa exposição bruta, que é essa linha marronzinha, são os nossos gestores. Então, essa aqui é a nossa alocação estrutural dos gestores. A gente não mexe muito nos gestores. Essa posição aqui fica flutuando em mais ou menos 20 pontos percentuais, 20% numa carteira moderada. Então, mais ou menos de 17% a 20% é o que a gente mantém mais ou menos estável. Gente, é uma alocação estrutural. Se eu invisto em Dynamo, em Atmos, em Velt, em Constellation, é para ficar 3, 4, 5, 10 anos. Eu não vou investir
no Floriana, Constellation, ou na Absoluto, do Zé Zittermann, do Gustavo Hungria, para ficar 6 meses. A gente investe para ficar 5 anos. Agora, se ciclicamente, tá, eu acho que a gente pode sofrer, o que a gente faz? Taticamente, a gente vende o índice em cima. Tá? Então, por mais que o meu gross, tá, fique aqui no 18%, eu vendendo índice em cima, o que a gente fez aqui em janeiro? A gente reduziu a exposição, tá? Para não ficar com 17% comprado em bolsa, através dos nossos gestores, a gente vendeu o índice em cima. E a gente ficou net em 6%, preocupado com bolsa, com a renda variável da bolsa cair muito. O que aconteceu? A gente perdeu no Ibovespa, que o Ibovespa subiu, né? E os nossos gestores não subiram. Então, a gente perdeu nos gestores e perdeu no Ibovespa. Isso é duradouro? A gente acredita que não. Tá? É uma janela de curto prazo que teve uma quebra de correlação no curto prazo, multiplicado pela nossa carta mensal. A gente falou muito disso, dos 2 Brasis, a parte de commodities subindo e a parte de empresas domésticas sofrendo. Então, teve uma descorrelação, uma quebra de correlação aqui, e que a gente acha que é uma coisa de curto prazo. No longo prazo, a gente acha que os nossos gestores vão outperformar o Ibovespa e a gente vai ganhar na parte tática. E como eu provo para vocês que a gente ganha na parte tática? Mostrando inicialmente o seguinte, tá? Que uma simulação aqui no nosso portfólio 3 sem o tático e um portfólio 3 com o tático. A gente tem uma volatilidade menor, mostrando que o tático suaviza os movimentos. A gente tem um drawdown menor, mostrando que o tático também suaviza na crise. A gente tem um retorno melhor com o tático no longo prazo. Então, um retorno melhor, com volatilidade menor, a gente tem um Sharpe muito melhor do portfólio 3 com o tático. E entrando no detalhe, a gente mostrando aqui que tudo que a gente fez ao longo prazo, tá, seja tomado em treasury, seja comprado em ouro, seja comprado em call de Ibovespa, seja comprado em put de Ibovespa, com todas as nossas operações aqui, em todos esses momentos aqui, a gente tem todas as operações do tático abertas aqui para vocês, tá? Mostrando que no longo prazo a gente gera muito retorno, e aqui desde o início do tático a gente gera quase 36 pontos percentuais a mais dentro desse consolidado que faz parte do portfólio. Lembrando, apesar dessa abertura aqui, a gente gera retorno em todas as estratégias, tá? Seja em bolsa brasileira, mesmo perdendo aqui nesse janeiro, a gente gera retorno no Ibovespa, está zerado aqui, apesar dessa perda grande de janeiro. A gente gera retorno no dólar, gera retorno do S&P, gera retorno do ouro, a gente gera retorno tomado em treasury. Na volatilidade, que a gente tem uma operação de volatilidade, a gente também perdeu um pouquinho em janeiro, mas no longo prazo a gente ganha. Então, desde o início do fundo, o tático rendeu 42%, o que dá quase 10% ao ano, contra um Ibovespa também de 10% e contra um CDI de mais ou menos 6%, com um Sharpe muito positivo. Ele abaixa a volatilidade do portfólio 3 e ainda gera retorno. Tá? Então, apesar de janeiro a gente ter tido essa quebra de correlação, essa perda muito grande, porque a gente estava muito protegido, lembrando que o tático ele faz parte do portfólio, tá? Ele funciona para suavizar os movimentos, diminuindo volatilidade e gerando retorno. Tá? Não dá para ver ele sozinho, mas até mesmo ele sozinho, ele gera retorno, como a gente mostra aqui, 42% desde o início do fundo, aqui desde 2018, gerando uma rentabilidade média anual de mais ou menos 10%, contra um Ibovespa também de 10% e contra um CDI de 6%. Gente, eu vou começar a entrar aqui em cenário. Acho que é um pouco disso aqui que eu quis mostrar, um pouco de processo, filosofia, um pouco do tático dentro da nossa construção de portfólio, estrutural, cíclico e tático, dizendo que isso aqui se combina bem, gera bastante alfa, gera bastante retorno, reduz risco, a gente reduz as flutuações no longo prazo e que vai melhorar o processo,
né, o caminho disso aqui para a gente alcançar os retornos. Acho que eu já falei demais aqui sobre o processo, sobre filosofia, sobre os nossas janelas. Eu vou entrar agora aqui em cenário, porque senão a gente vai ficar com pouco tempo aqui no final. Está conseguindo ver, Diniz, visão global? Estamos sim, voltou para o comitê. Boa. Gente, então, voltando aqui para cenário, falar um pouco do que a gente está vendo de mundo, né? A gente está vendo uma desaceleração econômica, a gente está num grande processo de transição monetária global, a gente está entrando num momento importante ciclicamente falando, né? Inflação americana atingiu patamares bastante preocupantes, não só para as autoridades monetárias, mas também para os governantes, para os políticos. Já incomoda, a ociosidade da economia americana está muito pequena, existe hoje muito pouca, o hiato do produto está muito fechado, existe pouca margem de manobra no mercado de trabalho americano, os últimos dados mostram isso. A gente está num nível de desemprego abaixo do estrutural, abaixo do neutro. Tem muitos estudos acadêmicos e até do Comitê de Economia americano. A taxa de desemprego neutra está mais para 4,20%, a gente está em 3,90%, 4% de taxa de desemprego. Então, a flexibilização do mercado de trabalho está muito pequena. A gente já está vendo isso não só na taxa de desemprego, mas também no crescimento de salário. O crescimento salarial já atinge quase 5%, 6%, né, os salários. Lembrando que, estruturalmente, o salário médio do americano sobe mais ou menos 2%, 2,5% ao ano, subindo 6%. Você já vê que existe uma inflação não só de preço, mas uma inflação de salários, porque o mercado de trabalho está muito apertado, né? A economia está crescendo muito, o mercado de trabalho já não existe mais folga no mercado de trabalho, já existe uma pressão de salário, né? Para você contratar alguém, você já tem que tirar essa pessoa do emprego que ele está, e aí você tem que pagar um salário maior para você ter uma pessoa com skill, com uma qualidade de mão de obra melhor. Isso faz com que já existe uma pressão salarial, existe um excesso de demanda, por isso que está acontecendo esse desequilíbrio, né, entre oferta e demanda, pouca folga, né, de oferta, todos aqueles choques de oferta já estão se dispersando, mas existe um excesso de demanda muito grande por causa dos estímulos. Tá? O fato é que as políticas já têm que ser normalizadas. O Banco Central está atrasado, a gente brinca que o Banco Central está tão atrasado, está tão behind the curve, que ele não consegue nem ver mais a curva, né? Ele vai ter que correr atrás, e esse correr atrás é subir juros muito rápido, de forma muito intensa, para ele tirar esse atraso. Tá? A economia americana está crescendo muito forte e a inflação também já incomoda. Ele vai ter que puxar a rédea desse cavalo para desacelerar, porque esse cavalo está muito forte, está muito nervoso, está muito selvagem, a economia americana, e puxar a rédea é subir juros muito, muito forte, né, muito rapidamente. A gente brinca aqui que é meio que Fast and Furious, né, Velozes e Furiosos, né, o Jay Powell vai ter que ser meio que Vin Diesel aqui para ele tirar esse atraso, e isso vai gerar uma desaceleração econômica, que eu acho que vai ser um momento importante aqui, não só para os mercados, mas também para os portfólios. A gente está aqui nesse ponto do ciclo econômico americano, alguma desaceleração a gente vai ver, tá? E muito provavelmente, como a gente viu em 2018, a gente vai ver muita volatilidade. 2018 é uma referência, tá? Eu acho que não vai seguir a mesma coisa que 2018. Lembrando que 2018 o Fed já estava subindo juros desde 2017, tá? 2018 ele continuou subindo juros e ele começou a escoar, a desfazer o balanço do Fed. Ele estava mais ou menos lá com... Eu vou entrar um pouco aqui, mais ou menos para vocês verem, tá? 2018 ele estava com mais ou menos 4,5 tri do balanço, né, total de ativos no balanço do Fed, desde a crise de 2018, né, ele fez toda essa expansão quantitativa aqui,
e 2018 ele estava subindo juros e ele começou a reduzir o balanço. Quando ele começou a reduzir o balanço, o mercado panicou, a economia desacelerou demais. O que ele teve que fazer? Ele teve que voltar a expandir o balanço e parar de subir juros até cair um pouco de juros para o mercado acalmar um pouco. Não vai acontecer exatamente igual que aconteceu em 2018, mas acaba que o mercado, a história se repete, tá? É muito parecida. Em 2018, a Bolsa caiu 10% no início do ano, depois ela subiu tudo, e depois, lá em outubro, ela caiu quase 20%, 25%, e terminou caindo 10% no fechamento do ano. Tá? Lembrando, isso aqui é um processo de repetição, processo estatístico. Nosso business aqui é um business de probabilidade, então a gente usa muito a história como fonte de referência, como estatística, para a gente tentar jogar aqui construir as nossas árvores de probabilidade para o futuro. Né? A gente não tem bola de cristal, nosso processo é probabilístico, então a gente usa o passado para ver as probabilidades do que a gente acha que é o futuro. 2018 não vai acontecer exatamente o que aconteceu em 2018, quem quiser pode olhar um pouco do que aconteceu na curva de 10 anos, no S&P, até na Bolsa Brasileira, como referência do que a gente está achando que pode acontecer esse ano. Então, já agora, em março, o Fed começa a subir juros, a gente acredita que venham ser aqui umas 4, 5 aumentos de juros, podendo ser 5, mais para 5 do que para 4. De 3 em 3 meses aqui, o Fed vai subir 0,25. Já no meio do ano, ele anuncia que vai fazer o runoff do balanço. Runoff é esse escoamento, essa desbobinar, né, o balanço. Ele vai começar a reduzir esse balanço que hoje está mais ou menos 8,5 tri. Tá? É muito mais estímulo do que tinha lá em 2018. Veja bem, em 2018, que ele começou a unwind, a desfazer esse balanço aqui, já teve todo esse impacto no mercado. Imagina quando ele começar a desfazer esse excesso de 8,5 tri do mercado. Então, acho que o impacto pode ser relevante ao longo de 2018, quando ele começar a desfazer isso aqui, e pode impactar de forma relevante. Então, ele anuncia no meio do ano que ele começa a desfazer esse balanço, e mais para novembro ele já começa, novembro, dezembro, ele já começa a desfazer, reduzindo, deixando vencer mais ou menos 50, 100 bilhões de dólares ao mês. Gente, é quase como se ele tivesse jogado água na mesa e agora com uma esponja ele vai começar a enxugar a liquidez. Para onde que foi essa liquidez? Essa liquidez que o Fed injetou, esses 4, 5 trilhões, foi para o mundo inteiro. Foi para commodities, foi para Treasury, foi para Bitcoin, foi para tudo. Tá? Foi para a Bolsa. E por isso que a Bolsa subiu tudo que subiu, né? A Bolsa saiu aqui de 3 mil pontos para quase 5 mil pontos. Tudo, também uma parte dessa liquidez foi para o S&P, essa parte de liquidez foi para commodities, uma parte dessa liquidez foi para todos os ativos que se beneficiaram aqui desse excesso de liquidez. Quando o Fed retirar essa liquidez, o que vai acontecer? Né? A gente sabe o que provavelmente vai acontecer, a gente não sabe quando que vai acontecer. Tá? Se vai acontecer isso no mês que vem, se vai acontecer isso daqui a 3 meses, se vai acontecer o impacto daqui a 6 ou 12 meses. Mas o impacto a gente sabe. Tá? Revisões de crescimento de demanda agregada e enxugamento de liquidez acabam que geram o mercado vai desinflar. Tá? E vai desinflar, a gente sabe como é que vai acontecer. O mercado não precificou ainda isso é importante frisar, uma parte relevante já foi precificada desse aumento de juros, mas a gente acha que não foi todo esse aumento de juros que o Fed está comunicando, foi precificado. A gente acha que ainda tem uma boa elevação aqui da curva americana, e se na curva americana não está precificado, né, consequentemente na Bolsa não está precificado, consequentemente nos commodities também não está precificado, nem no minério, nem no petróleo, nem nas commodities agrícolas. Então, de alguma maneira, como o mercado, a gente fala aqui que são vasos comunicantes, os mercados se falam, quando impactar em um mercado, acaba que impacta em outro, e eles se falam. Né? Então, de alguma maneira, se não está precificado na curva de juros americana, também não está precificado na Bolsa americana, nem na Bolsa brasileira, nem nas bolsas ao redor do mundo. Então, a gente ainda acha o mercado aqui, o 10 anos, como referência, está em 1,90, 1,80, quando a gente fez isso aqui. Muito provavelmente, a gente acha que vai para alguma coisa perto de 2,20, 2,30 ao longo desses próximos meses. A grande dúvida aqui é quanto tempo isso vai demorar. Tá? De novo,
a probabilidade que a gente está vendo aqui, em 2021, a gente via esse gráfico aqui, essa distribuição de retornos muito mais no centro aqui, perto de 10%, 15%, tá, de previsão de retorno do S&P. Ano passado foi para a cauda, né, foi para a cauda da direita, né, a bolsa subiu 27%, né, por isso que tem essa marquinha aqui. A gente tinha uma distribuição de probabilidades onde a gente era mais otimista com a bolsa americana ano passado, perto de a gente tinha uma estimativa de mais ou menos 15%, rendeu 27%, né? No meio do longo prazo, nos últimos, sei lá, 100 anos, a bolsa americana teve essa distribuição aqui mais normal de probabilidade, essa do meio aqui com retorno mais ou menos 5%, tá? E o que a gente espera esse ano? Essa distribuição mais para o lado negativo, tá? No médio, no meio cenário aqui, o S&P rende 0, tá? Mas a gente acredita que tem chance dele render menos 10%, tá? Então, o cenário está mais para 0, podendo ter uma rentabilidade negativa ao longo desse ano. Tem muito mais peso aqui para uma rentabilidade negativa do que para uma rentabilidade positiva, né? De novo, a gente trabalha aqui com probabilidade, tá? A probabilidade é maior de ser 0 para negativo do que render positivo, mas também tem alguma chance de render positivo. Lembrando que dos últimos 40 anos, as probabilidades foram muito positivas, tá? Então, teve 10%, e usando desde Greenspan, desde Volcker, desde Bernanke, Yellen, e agora com o Jay Powell, a probabilidade do S&P subir é muito grande, a probabilidade de cair é pequena, são 10% de chance de ele cair 10%, 5% de chance de uma queda maior do que 20%. Então, as probabilidades são favoráveis, mas no meio do caminho, interanual, o cenário acaba sendo pior. Tá? Então, a gente acha que esse ano vai ser um ano um pouco mais desfavorável. No meio do ano, a gente pode ter grandes quedas, mas engraçado, acaba que fechando o ano, lembra que eu falei de 2018? 2018 chegou a cair 20% e fechou o ano caindo só 6%. Tá? Então, apesar de ter caído 20% em 2018, o S&P, de outubro, novembro e dezembro, ele se recuperou, porque o Fed foi, né, panicou também, desfez o que ele estava desfazendo e sinalizou para o mercado que ele ia dar a put, né, tinha a famosa put do Greenspan, também tem a put do Bernanke, também teve a put da Yellen, e também, muito provavelmente, se o mercado panicar, o Fed também vai jogar aqui a boia e jogar a put para o mercado, dizendo que ele vai salvar todo mundo. Por isso que acaba o mercado voltando muito rápido. Tá? Mas as quedas no meio do caminho existem, as probabilidades são essas, tá? Mais ou menos 10% de chance do mercado no meio do caminho, no longo prazo, cair. Esse ano, eu acho que a probabilidade é um pouco maior, tá? Mas esse é um pouco do cenário que a gente está vendo, um cenário mais para neutro, para negativo do S&P, podendo no meio do caminho a gente ter uma queda aqui de 10%, 15%, o que historicamente é uma queda normal. Tá? Gente, lembrando, o mercado hoje, a sociedade é muito imediatista, a gente está vendo aqui um movimento de curto prazo, e olhando esse gráfico aqui da direita, isso aqui é interessante notar, a Treasury saiu de 0,80 mais ou menos, vamos pegar o low aqui, mas 0,80 até 1,80, 1,90 é o que está agora, subiu muito, né? Mas se a gente alongar o horizonte, se a gente alongar esse gráfico, pegar desde 1990, olha o que aconteceu, não subiu nada, né? Então, a gente acha que a Treasury voltar aqui para 3%, 2,5%, 3%, é alguma coisa muito, muito, muito normal, muito natural, se a gente realmente, de fato, está vendo uma inflação muito mais forte do que os últimos 10, 15, 20 anos, e daqui a pouco vai sair o CPI. Os dados estão mostrando que a inflação está mais alta dos últimos 40 anos, tá? E vai muito além desse gráfico aqui, desde 1980. É a inflação mais alta desde 1980. A economia está muito hot, está muito aquecida, está até, de certa maneira, overheating, né? Tá sobreaquecendo a economia. O cozinheiro vai ter que desacelerar esse fogo aqui, senão a comida vai queimar. Tá? E como que ele desacelera esse fogo aqui? Como ele desaquece?
jogando a taxa para cima. Tá? E se a gente olhar historicamente, ainda tem muito para essa taxa subir. Tá? Então, taticamente, a gente continua tomado na Treasury americana, achando que isso aqui vai continuar subindo e muito provavelmente vai gerar um impacto nisso aqui. Tá? Treasury subindo, a gente tem revisões de PIs, revisões de múltiplo, e muito provavelmente esse PI aqui, Chile, vai cair, alguma coisa no S&P a gente deve sentir com impacto também em Brasil. Tá? Então, uma janela de curto prazo, a gente taticamente, ciclicamente, está com uma visão preocupada, né, com um cenário global muito em função dessa normalização mais rápido, né, meio que velozes e furiosos aqui, porque o Fed está atrasado. E vindo para o Brasil, a gente viu aqui uma quebra de regime, né, a gente teve uma queda de regime fiscal e o calcanhar de Aquiles do Brasil é o fiscal. Desde quando eu entrei no mercado na década de 90, aqui em 95, a gente já era preocupado com o fiscal e cada vez mais a gente fica mais preocupado porque a situação fiscal do Brasil vem piorando. A gente tinha uma dívida PIB de 45%, nossa dívida PIB está fechando no ano que vem perto de 87%, 85%, é o que a gente projeta mais ou menos aqui. A carga tributária está aumentando, a margem de manobra para ajustar o fiscal de forma gradual está diminuindo, né? Todos os ajustes fiscais aqui foram feitos através de aumento de arrecadação, não foi feito através de redução de gasto, muito pelo contrário, os gastos aumentaram, né, quase dobrou o gasto do setor público, e foi financiado através de aumento de arrecadação e aumento de dívida. A situação está piorando, mas o mercado acredita muito, né, no que eu vou falar aqui. Isso aqui, gente, a gente está olhando dados, tá? Então, fazer um disclaimer aqui inicial, a gente é totalmente agnóstico com relação à posição partidária, a gente não é Lula, a gente não é Bolsonaro, a gente não é azul, a gente não é vermelho, a gente não é amarelo, a gente não é nada, tá? A gente está aqui para gerir o patrimônio dos nossos clientes da melhor maneira possível, da maneira mais eficiente, tá? Preservando o patrimônio e preservando o poder de compra dos nossos clientes. Não é que zero partido, a gente está tomando posição nenhuma partidária, a gente está olhando os dados. E hoje os dados estão dizendo, não só os dados das pesquisas, mas os dados do mercado. Tá? Então, em cima dos dados, a gente foi fazer o nosso dever de casa, porque a gente aqui, eu falo que a gente é meio que CDF, né? A gente é nerd, e a gente não fica acreditando no que os outros estão falando. Né? A gente faz o dever de casa, a gente estuda. E como que a gente fez isso? Olhando os dados, a probabilidade maior é a probabilidade do ex-presidente Lula voltar a ser eleito. Tá? Então, a gente tem aqui uma terceira via muito fragmentada. A probabilidade de uma terceira via hoje é mais ou menos 15%. A probabilidade de uma reeleição do presidente Bolsonaro é mais ou menos 25%, 30%, pegando essas duas estatísticas aqui que a gente tem de mercado e do próprio eleitorado, e 60%, 65% de chance do ex-presidente Lula. Então, somando Bolsonaro com Lula, a gente tem quase 90% aqui de chance de ter um dos dois presidentes. O presidente Bolsonaro, a gente sabe qual é a política fiscal dele, a política monetária dele. A gente foi olhar o que o Lula fez no governo dele, política monetária, política fiscal. E o que aconteceu no governo Lula? A gente teve um superávit muito grande no governo Lula. Né? Isso aqui é necessidade de financiamento do setor público, mais ou menos 3% de superávit, né? Desde quando o primeiro mandato do Lula e o segundo mandato do Lula. Tá? Então, o governo Lula foi um governo que fez um ajuste fiscal, né? Que fez que implementou a superávit, e isso beneficiou o governo. Mas como que foi feito esse superávit? Né? Esse superávit foi feito através de ajuste fiscal ou de arrecadação. O gasto do setor público do governo Lula dobrou. Então, a gente tem aqui receita e despesa, a gente vê que o gasto do setor público no governo Lula 1 e Lula 2 dobrou de tamanho. Mas a arrecadação também foi muito bem. Por isso que esse superávit aqui veio de aumento de gasto, mas teve um grande aumento
de arrecadação. E por que se deveu esse aumento de arrecadação? Gente, termo de troca. Termo de troca, quando o Fernando Henrique entregou o governo para o Lula, ele estava no chão. Mas, por uma sorte, China entrando na OMC, China consumindo muito, teve aquele boom de commodities. Então, o Lula surfou um mundo com China muito forte e com as commodities bombando, né? O termo de troca estava lá embaixo, quando ele saiu, o termo de troca estava lá em cima. Ele entregou para Dilma no raio do termo de troca. Soja, milho, trigo, minério de ferro, petróleo, tudo bombando. Então, a arrecadação do governo Lula bombou, o que deu espaço para ele gastar, tá? Foi por causa do mundo muito, muito positivo, né? Com esse termo de troca aqui. O fato que China estava muito forte, né? Isso beneficiou essa arrecadação. Termo de política monetária, Banco Central independente, com taxas de juros muito altas, né? Fez com que a moeda também se valorizasse. Então, balança comercial muito superavitária, política monetária com juros real muito altos, favorecendo o influxo de capital, né? E exatamente isso aqui que o mercado está dando benefício da dúvida e está acreditando que vai acontecer de novo. Tá? A gente tem um problema fiscal, o mercado acredita que a eleição de um presidente, tá, mais habilidoso politicamente, a eleição de um presidente mais centrista, tá, menos conflituoso, né, e mais hábil politicamente com o Congresso, e um Congresso um pouco mais responsável, fiscalista, e um governo mais responsável, fiscalista também, junto com uma política monetária um pouco mais forte. Então, o mercado já está acreditando que vai ter grande influxo de capital, o mercado está comprando na frente que o mundo vai ser mais favorável ao Brasil, a gente vai ter um aumento do fluxo de estrangeiros, a gente vai ter uma apreciação de capital, acho que a moeda já começou até a se valorizar muito em função disso. A grande dúvida aqui é o seguinte, com relação a essa arrecadação aqui e com relação a esse gasto. Tá? Será que o governo Lula, se for eleito, tá, ele vai ter esse benefício de um mundo muito favorável? Será que a arrecadação vai dar espaço para esse aumento de gasto que os petistas estão falando que já vão fazer? Né? Essa é a grande dúvida aqui. O mercado está dando benefício, o mercado está confiando que o próprio mercado vai confiar, e esse choque de confiança vai gerar crescimento, e o crescimento vai gerar aumento de arrecadação, e o aumento de arrecadação vai gerar apreciação cambial, queda da inflação e queda de juros. Acho que o mercado está comprando um pouco a ideia de que a eleição de um presidente um pouco mais hábil, um pouco mais centrista, vai gerar esse choque de confiança. Tá? Acho que o mercado está comprando na frente. O risco aqui é de a gente do governo não conseguir fazer esse aumento, esse ajuste fiscal gradual, tá? Que esse aumento de gasto vai gerar, acho que o risco é que esse aumento de gasto e aumento de tributação, que os petistas já estão falando que vão fazer, esse aumento de tributação geralmente não é o melhor caminho para fazer um ajuste fiscal. O ajuste fiscal melhor é quando é corte de gasto, com reforma, e não parece que é esse o caminho, não foi, pelo menos, esse é o caminho. A grande dúvida é o seguinte, se a gente não tiver crescimento, né, a taxa de juros não vai cair, a Selic não vai cair, e, consequentemente, a gente está partindo de um nível muito mais alto de dívida PIB, e que a gente pode ter isso aqui se corrompendo e piorando muito mais rápido. Tá? O mercado está dando benefício da dúvida para uma possível eleição do Lula, e ele vai gerar um choque de credibilidade com grande fluxo de dólares de novo para o Brasil. O mercado está antecipando um pouco isso aí e comprando na frente. Tá? A grande dúvida é se realmente aumentando a carga tributária vai gerar esse choque de confiança para gerar o crescimento, e aí a arrecadação aumenta e a gente entra nesse ciclo virtuoso. Tá? A questão é o cenário externo novamente, se a gente vai ter esse benefício como ele teve no Lula 1, Lula 2, a gente vai ter um cenário externo muito favorável que propicia esse crescimento, e aí você entra nesse ciclo virtuoso. Né? É um pouco de
sorte demais a gente acreditar que o mundo vai ser tão benéfico com o Brasil como foi de 2002, 2003 até 2008. Vou passar aqui para o Diniz, para a gente não estourar muito tempo, acho que eu já falei demais. Diniz, está contigo. Só para a gente respeitar o horário, tá? A gente ainda tem algumas perguntas aqui para a gente responder no final. Pessoal, então, tentando trazer aí, né, um pouco da alocação, né, de como que a gente tem refletido esses movimentos de mercado dentro dos nossos portfólios. Aqui é o nosso perfil moderado, então não necessariamente todos, obviamente, né, os clientes não têm o mesmo perfil, a gente vai adequando, mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como que taticamente a gente vai navegando entre as classes de ativos, tá? Na renda fixa pós-fixado, né, como a gente tem visto aí, uma crescente alta de Selic, e com certeza o CDI vem atrás, então essa taxa pós-fixada, né, investimentos atrelados ali ao CDI, ele vem trazendo ali um retorno muito interessante quando a gente compara com risco. Então, a gente está alocando mais, a gente está over agora em pós-fixado, né? Taxa fixa pré, né? No pré-fixado, nós estamos neutros, nós estamos zerados hoje no portfólio, até por uma questão de ambiente eleitoral, né? Pode se tornar um ambiente um pouco mais conturbado ali para a curva de juros, e o que a gente sabe é que quando, né, a taxa de juros sobe, o preço cai. E os papéis ali pré-fixados e muitas das vezes as NTNBs sofrem por conta disso. Então, como a gente ainda não tem uma clareza, né, ou uma segurança muito grande de poder alocar em pré-fixado, nós preferimos hoje ficar zerados ali na classe. Na parte aqui, renda fixa à inflação, os títulos atrelados ali, né, ao IPCA, por exemplo, nós aumentamos essa posição mais ou menos há uns 3 meses atrás, o nosso estrutural é 15, nós fomos até 17,5 e nós paramos por aí, tá? A gente continua over, mas do mês passado para esse mês, nós não fizemos nenhuma alteração. A alteração que nós fizemos foi que na parte de multimercado, nós, além de ter reduzido o multimercado, nós também mudamos a composição um pouquinho lá dentro. Tá? Eu trouxe aqui alguns slides, né, para trazer a conversa para um campo um pouco mais visual, mas só para a gente ficar em mente que esse aumento aqui em pós-fixado, ele foi proveniente, ele foi financiado com a redução em multimercados e também com a renda variável global, como muito bem o Rogério comentou, né, a gente pode ter algum evento um pouco mais de estresse aí no decorrer do ano para o mercado offshore, então nós reduzimos também essa parte de renda variável global. A parte aqui de renda variável Brasil, a gente está um pouquinho under, tá? Por conta, enfim, desses ruídos políticos que a gente pode ter, né? E como a gente ainda não tem uma plena convicção de que o mercado volte, tá? A gente preferiu reduzir tanto a exposição dos nossos gestores, tá? Quanto taticamente a gente vai calibrando a nossa exposição net para a renda variável local. E na renda fixa global também a gente está zerado, assim como aqui taxa pré-fixada. Né? Entrando aqui um pouquinho no que a gente está vendo sobre as NTNBs, né? E até para poder reforçar um conceito, porque né, muitos investidores, é claro que não é obrigação, né, dos nossos investidores saberem de mercado, a obrigação é nossa, e a gente também tem um dever fiduciário de poder, né, mostrar isso para vocês. Porque o que o Rogério muito bem comentou sobre o Ibovespa subir, isso não quer dizer necessariamente uma melhora de Brasil. Muito pelo contrário, a curva de juros nos dá o outro sinal. Né? Majoritariamente o Ibovespa subiu por conta de commodities e bancos, porém o estrutural aqui do Brasil, por mais que nós tivemos algumas certas definições do lado fiscal, como foi no ano passado a questão do teto dos gastos, a gente ainda assim enxerga um certo receio, tá? uma certa uma falta de confiança do mercado, tá, de médio a longo prazo. E como que a gente consegue ver isso? Nas curvas de juros aqui. Né? Então, a gente tem atualizado esse gráfico já tem alguns meses, e o que a gente quer mostrar é o seguinte, a gente não tem que correr um risco de duration, a gente não tem que correr um risco da volatilidade do papel, né, e papéis mais longos, eles têm uma duration maior, como consequência, eles machucam mais no curto prazo. Então, a gente não tem que correr esse risco de um horizonte de investimento mais longo para a gente trazer ali um IPCA mais 5, IPCA, né, por volta ali de 5, 5,5. A gente tem conseguido trazer esse tipo de yield, né, nos papéis mais curtos, ali no vértice 2024 até 2028, onde que a gente está um pouco mais carregado, um pouco mais concentrado hoje. E aqui entrando um pouquinho no posicionamento tático, o que nós fizemos
a mudança que nós tivemos em decorrência ali de janeiro para esse mês agora. E para quem lembra da nossa última conversa, a gente estava com uma put spread dos 95 aos 100 mil pontos. Né? E aí nós desfizemos, nós vendemos essa put spread e compramos apenas uma put hoje que nós carregamos dentro do tático aos 109 mil pontos. Tá? O grande ponto disso, pessoal, é que quando a gente carrega uma put spread, né, a oscilação, o resultado positivo que ele traz para o portfólio, o índice, na verdade, ele tem que entrar muito mais para dentro do intervalo onde, de fato, a gente montou aquela proteção. Quando a gente monta uma put spread, à medida que o índice vai caminhando em direção a esse intervalo, a gente consegue ter uma melhor percepção de ganho na posição. Tá? Então, hoje, nós desfizemos aquela posição de put spread e montamos essa posição de put aqui aos 109 mil pontos no índice Bovespa. Adicionalmente, dentro do tático, nós ainda carregamos duas posições, né, que é a posição com exposição na Treasury aqui de 10 anos lá dos Estados Unidos. Como o Rogério também muito bem trouxe aqui para a gente espera que essa taxa fique mais por volta ali de 2,20, 2,30. Então, a gente tem exposição a esse aumento de taxa de juros lá fora, também consegue agregar muito para o portfólio. E, inclusive, tanto essa quanto a nossa put spread de dólar, que a gente hoje está com intervalo ali de 5,40 a 5,10, adicionaram retorno para o nosso tático no mês passado. Foram posições um tanto quanto assertivas que nós tivemos. E para poder lembrar também, pessoal, que essa nossa posição aqui de put spread de dólar, ela conversa com a parte offshore. Tá? Os nossos fundos offshore, eles têm ali a exposição cambial, né? Então, meramente, se o mercado lá fora sobe, mas se eventualmente o real se valoriza frente ao dólar, meramente por conta dessa valorização cambial, a gente tem uma detração de retorno. Então, a gente não quer também abrir mão por conta, né, de flutuações de moeda. Então, por isso que nós montamos dentro do tático essa put spread de dólar, que ela protege ali no intervalo de 5,40 a 5,10. Né? E aqui também mostrando um pouco da nossa exposição global, porque por mais que a gente fale muito aqui dos Estados Unidos, a gente não tem só exposição no mercado americano. A gente também tem exposição ali no mercado asiático, né, com um pouco mais de carrego ali no mercado chinês. E lá no primeiro ou no segundo gráfico, nós mostramos os ciclos econômicos e nós colocamos China como se China estivesse entrando no movimento de expansão. Só, ao que tudo indica, né, China tem se mostrado, né, que pode sim, até mesmo pela demanda ali de commodities, o mercado chinês pode vir a reagir. Tá? Então, a redução que nós fizemos, como eu comentei com vocês na parte de renda variável global, ela está muito mais ligada ao mercado dos Estados Unidos. Tá? E assim, se eu puder ser um pouco mais específico, ela está muito mais também ligada ali em tecnologia, porque são empresas que têm uma alavancagem financeira maior. Né? Elas são mais dependentes de taxa de juros. Então, por conta disso, taxa de juros aumentando nos Estados Unidos, as empresas que são mais dependentes desse tipo de financiamento, elas têm uma tendência a sofrer mais. Então, por mais que nós reduzimos ali a nossa renda variável offshore, ela foi mais preponderante na questão do mercado norte-americano. Então, a gente continua ali intacto no mercado chinês. E aqui muito mais a exposição que os nossos gestores utilizam por setor. Tá? A gente também tenta fazer essa diversificação, tanto global, né, geográfica, e também a diversificação setorial. E aqui, como eu comentei, né, que nós reduzimos tanto a parcela multimercado, quanto também, né, nós fizemos uma alteração na composição dos fundos. Só para deixar claro, pessoal, quando a gente trata, nesse slide específico, a classe de multimercado, a gente está vendo ele como uma classe macro. Tá? E lá dentro nós temos várias subclasses. Como a gente consegue ver aqui em 2022, comparando aqui com 2021, nós reduzimos os fundos de retorno absoluto ou total return. Né? São fundos que, né, historicamente falando, eles têm uma dependência maior de bolsa. E aí nós deixamos como exposição maior aos fundos macro, que tem também, né, uma certa correlação com a taxa de juros em períodos onde a gente tem juros mais altos, os fundos macro têm uma tendência a performar melhor. E como é o cenário que a gente está vendo aqui no Brasil, os fundos macro nós deixamos eles com uma parcela maior dentro aqui da nossa classe macro de multimercado. Não alteramos os nossos fundos que utilizam mais ali as análises quânticas,
tá? E também que a gente chama de descorrelacionados, e também os hedge funds globais, a gente permaneceu ali com 5% na classe de multimercado como um todo. E aqui uma visão geral, né, de cada perfil de risco. É claro, pessoal, que cada cliente ele vai navegar um pouco aqui entre as classes para a gente refletir alguma necessidade ou outra. Mas aquele portfólio que eu mostrei para vocês, né, do estrutural e do tático, ele é o nosso perfil moderado aqui, que é o que a gente chama aqui de uma alocação 3. Então, como a gente pode ver, a gente está um pouco mais, né, carregado aqui em renda fixa pós. Como eu comentei, inflação, nós aumentamos para 17,5% e nós permanecemos com ela, tá? Multimercados, como eu comentei também, nós reduzimos o multimercado como um todo, indo aqui para 27,5%, e também mudamos a composição lá dentro um pouco mais no micro. O XPA tático, que ele é um fundo aqui, né, ele é classificado como multimercado, mas é lá dentro que nós fazemos essas operações táticas, ele permanece com 5% no portfólio. Renda variável doméstica, né, nós reduzimos aqui no nosso tático para 12,5%, além da posição que nós temos aqui dentro do tático, que ajuda a suavizar os gestores aqui no curto prazo, né? A renda fixa global, como eu comentei, a gente permanece zerado, e na renda variável global, com exposição cambial, a gente está under aqui, muito mais aqui por volta de 8,25, 8,5. E aqui, só passando aqui um geral, né, pessoal? E o que a gente ainda consegue ver é que os fundos mais conservadores, em janelas melhores, eles têm performado melhor, que é exatamente aquilo que o Rogério comentou. A gente tem que aumentar o nosso horizonte de investimento para poder, de fato, ver a alocação, tá, fazendo sentido em portfólios mais arriscados, em portfólios mais diversificados, como é o caso aqui do portfólio 3 e portfólio 4. Tá? Se a gente pega aqui em janelas maiores, eles outperformam os portfólios mais conservadores, por conta, né, da gente conseguir aproveitar um timing de mercado e multimercado em renda variável como um todo. Sendo que, né, nos últimos 12 meses, por exemplo, renda fixa ela performou melhor do que as estratégias mais voláteis. Por isso que o portfólio 1 e o portfólio 2, né, dos nossos fundos tradicionais e também muitas carteiras dos nossos clientes, performaram melhor. Porém, se a gente alongar o horizonte de investimento, a gente tem que manter aquela paridade também, como vocês todos conhecem, de risco-retorno. Tá? Pessoal, isso aqui vai ser enviado para vocês. Eu não quero entrar muito no detalhe aqui da alocação de cada fundo, para a gente poder também ter tempo aqui de responder as perguntas que foram surgindo, tá, Rogério? Vamos lá, eu já vou pegar aqui de um anônimo, Diniz. O anônimo faz... gente, não precisa ser anônimo não, tá? Pode falar quem é. Faz 4 perguntas aqui na mesma pergunta, né? Ele separa em tópicos. A pergunta basicamente é se o tático vale a pena, né? Se o tático se compensa, né, a gente tentar fazer a gestão tática aqui. De novo, eu vou compartilhar só uma tela aqui, porque a gente gosta de dado, tá? A gente gosta de ver dados. Aqui não tem achismo, a gente não acha nada. A gente estuda e a gente vê dados. Em cima dos dados, o histórico, anônimo, mostra que se paga. Tá? Eu acho que o tático acaba suavizando o movimento e melhorando o retorno no longo prazo. Assim, eu acho que é importante também frisar que o que a gente está fazendo, a gente não está inventando a roda, tá? Isso aqui é o processo, e se você olhar o que o Swenson fazia lá em Yale, né, o David Swenson, que era que meio que pensou muito esse processo aqui de gestão estrutural, de gestão cíclica e gestão tática, ele fazia isso na gestão do endowment de Yale, e ao longo do longo prazo, né, desde a década de 80, ele implementou isso, e ele bateu o endowment de MIT, de Harvard, de Stanford, ele bateu o retorno do endowment de todo mundo. O que a gente tenta fazer aqui, assim, é replicar. Aqui não tem invencionice, tá? Ninguém está tentando inventar roda aqui. Querer ser ser hedge funds. De novo, o tático não é para ser comparado com nenhum outro multimercado da classe.
tá? Isso é importante frisar, porque ele pergunta ali, ele bota na pergunta dele, ele não é para ser comparado com a SPX, não é para ser comparado com a Capitalo, não é para ser comparado com a Cadima, nem com Giant Steps, Zaratustra, nenhum. Ele está na classe multimercado para estar em algum lugar, porque ele tem que estar dentro do portfólio. Mas o tático é um veículo que compõe o portfólio como um todo. Tá? Então, se ele está ali, é para fazer um hedge, para fazer um contraponto, um contrapeso com uma outra posição do portfólio. Ele é casado no todo. Ele não é casado somente em atingir o objetivo de um fundo multimercado. Ele é casado em suavizar o portfólio como um todo. Desde abertura de inflação, desde aumento de juros, desde queda de bolsa, desde aumento do ouro. Ele está olhando todo o portfólio. Então, às vezes, ele perde aqui, mas você está ganhando na outra ponta. Às vezes, ele ganha, mas você está perdendo na outra. Até outubro, setembro, tinha cliente nosso que pedia para botar só o tático na classe de multimercado. Assim, não. Tira tudo, bota só o tático. Porque, gente, o tático estava rendendo, sem esses últimos 10% aqui de janeiro, ele estava rendendo 15% ao ano. Ele batia todos os multimercados. Mas ele batia todos os multimercados porque a bolsa estava mal, porque a gente ganhava no dólar, porque a gente ganhou na Treasury. Mas para compor o portfólio, a gente estava ganhando nele, mas estava perdendo na outra ponta. Então, quando ele perde, é porque a gente está ganhando em outra ponta. Quando ele ganha, é porque a gente está perdendo em outra ponta. Então, ele é contrapeso. O que a gente está fazendo aqui, gente, é para suavizar. Tá? E se a pergunta é, o tático se justifica? Gente, historicamente, o tático se justifica. Tá? Ele baixa a volatilidade, ele suaviza o movimento do portfólio como um todo e, além disso, ele gera rentabilidade. Essa rentabilidade aqui que bate o CDI, né, quase 150 do CDI, já é contando essa última pernada aqui de 11% de janeiro. Entendeu? Que a gente acha que em fevereiro, março, abril, maio, a gente vai acabar compensando. Então, assim, ele cumpre o objetivo dele. E os dados mostram muito bem disso. Tá? A gente acaba ganhando retorno, gerando retorno em todas as estruturas que a gente monta. Tá? Então, eu acho que é um pouco disso aqui a mensagem. Obrigado. Deixa eu pegar só duas aqui na sequência, pessoal, que é o Fábio. Ô, Fábio, bom, a gente tem aqui duas formas de mostrar a alocação dos fundos, tá? Uma é nessa apresentação, eu não tive tempo de passar por ela, mas ali no final, obviamente, a gente vai encaminhar, né, a apresentação. Ali no final, a gente consegue abrir um pouquinho da nossa alocação nos gestores, tá? Então, já vocês vão receber essa apresentação por aí. Também tem a pergunta do Sandro, que considerando o movimento de mercado, considerando as expectativas sobre o comportamento dos mercados, tá, ele está querendo saber a visão net, né? Por que a gente está ali menos comprado em bolsa e com uma alocação maior em pós-fixado? Sandro, ótima pergunta, tá? O grande ponto é, poxa, quando a gente enxerga, né, uma Selic ali por volta de 12%, né, e com um risco muito menor do que renda variável, por exemplo, o Sharpe, né, a melhora de risco-retorno para pós-fixado, ela se torna mais interessante no curto prazo do que a gente ficar exposto aqui à renda variável. Tá? Então, esse é um pouco da nossa estrutura por aqui. E, principalmente, os nossos gestores, eles focam muito mais em tese de crescimento. Tá? Historicamente falando, poxa, empresas de crescimento têm uma tendência a trazer ganho de capital maior do que empresas de valor. Tá? Então, a gente alocar, né, nesse curtíssimo prazo, né, no período de 6 meses, 1 ano, em teses de crescimento, em gestores que têm tese de crescimento, né, o portfólio ele pode ter um risco adicional. Então, por isso que a gente está trazendo aqui mais pós-fixado, porque a relação de risco-retorno para essa classe está sendo aqui, né, muito, muito positiva para esse curto cenário que a gente tem enxergado. Deixa eu pegar uma pergunta aqui do Sérgio. A operação, o tático, a gente tem 2 táticos, né? Tem o tático FIM, né, o que eu mostrei aqui, que a gente dissecou aqui, a gente fez essa abertura aqui do tático, e a gente tem o tático renda fixa, né, que nas carteiras administradas ele aparece como tático, aparece como operações estruturadas, né? Esse nome é horrível, a gente já mudou nos fundos, só que ainda a carteira administrada ele está aparecendo, já pedi para mudar, mas enfim.
O XPA Operações Estruturadas, na verdade, ele é o XPA Tático Renda Fixa. Tá? E Sérgio, o Tático Renda Fixa, ele tem como benchmark o IMA-B. Tá? Então, a referência dele é o IMA-B. Então, a gente fica mais longo, a gente fica mais curto, a gente diminui a inflação, ficando no tático renda fixa. O que aconteceu? A gente estava muito perto do IMA-B, tá? E com a nossa visão um pouco mais preocupada com relação ao fiscal, tá? A gente é bastante cético com relação ao ajuste fiscal através de aumento de arrecadação, que é um pouco do que a gente está indo, tá? Acho que o cenário que a gente está indo aqui, não só para esse ano, mas para os próximos anos, é um ajuste fiscal, uma consolidação fiscal através de aumento de arrecadação. Isso não costuma ser bom para a percepção de risco, porque você tem que gerar crescimento, né? Que se você não gerar crescimento, a arrecadação não vai vir, né? Se aumenta a carga tributária, tem que gerar um choque de confiança para o mundo está crescendo, para aí aumenta a arrecadação. Ótimo isso aí. Mas se o mundo não estiver bom e não gerar esse choque de confiança a ponto de gerar o trigger, né, meio que aquela faísca para gerar o crescimento, o ajuste não vai vir. Então, o que a gente fez? A gente está reduzindo o duration. Tá? Então, a gente tem o IMA-B, que tem uma duration mais ou menos perto de 7, um pouco menos, 6,5, 6,8, se não me engano, e a gente encurtou a duration. Tá? E como que a gente fez isso? Diminuindo as Bs longas, tá? A gente está com uma B mais ou menos para perto de 25, 28, 24, tá? E a gente está com LFT. Na verdade, LFT não, corrigindo, a gente está com pós-crédito privado dentro do tático renda fixa. Então, o tático renda fixa hoje está com uma duration de 4, 4,5, tá? Que é uma composição de B curta, tá? Mais alguns papéis de crédito privado, rendendo CDI mais 2, CDI mais 2,5, muito papel AAA, duplo A+, dentro do tático, mas o objetivo dele é bater o IMA-B. Tá? Esse é o objetivo do tático renda fixa e do XPA Operações Estruturadas.